Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos comentar aqui essa partida. Derrota do Vasco no Allianz Parque, 1-0 para o Palmeiras. Cara, é difícil até falar alguma coisa sobre esse jogo, porque tudo dessa partida passa em torno da péssima arbitragem do senhor Wilson Pereira Sampaio. Assim, inacreditável. Inacreditável e revoltante para dizer o mínimo. Se eu for falar aqui tudo que eu tenho desejo de falar, é capaz de eu ganhar um processinho, do canal ser derrubado, enfim. Então eu tenho que tentar manter a calma aqui, né, para poder falar sobre o que aconteceu. Mas o Vasco hoje foi garfado, para dizer o mínimo. Garfado. A palavra correta mesmo para usar é roubado. O Vasco hoje roubaram do Vasco 3 pontos aqui no Allianz Parque. E acho que o Vasco tem que agir, o Vasco como instituição tem que agir. Eu vi que o Vasco lançou uma nota oficial, né, repudiando ali a arbitragem de hoje, reclamando dos critérios e dizendo que vai mais uma vez entrar com uma reclamação formal na CBF durante a semana. Mas eu acho que, sinceramente, isso não está adiantando de nada mais. O Vasco já vem fazendo reclamações formais à CBF há algumas semanas e o Vasco continua sendo prejudicado, o Vasco continua sendo garfado. O Vasco foi garfado no jogo contra o Atlético Mineiro, num pênalti claro em cima do Gabriel Peck. Mas como o Vasco venceu a partida, isso acabou não repercutindo muito, né? Mas o Vasco foi garfado contra o Bragantino, jogando em Bragança Paulista, e hoje foi prejudicado mais uma vez. Fora outros lances, né, no Campeonato Brasileiro, ali naquele momento que o Vasco estava muito mal, né, que o Vasco perdia para todo mundo. Então, assim, eu até cheguei a comentar algumas vezes aqui no canal que naquela época, naquele período que o Vasco perdia de todo mundo, era o saco de pancadas do campeonato, eu não tinha nem cara de reclamar de arbitragem, porque o Vasco não mostrava poder de reação nenhum, né? O Vasco não dava pra gente nem motivação para poder reclamar de uma injustiça. Mas agora é diferente. O que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, eu não gosto de acreditar em complô, em nada do tipo, mas parece que não querem deixar o Vasco sair da zona do rebaixamento. Não sei se é por causa do Santos, que o Santos está ali brigando também, né, contra o rebaixamento. Esse Campeonato Brasileiro que leva o nome do Rei Pelé, né, maior ídolo do futebol brasileiro, maior ídolo do Santos. Será que querem que o Santos seja rebaixado no campeonato que leva o nome do Pelé? Porque se vocês começarem a analisar também, é muito lance duvidoso que é marcado a favor do Santos. O Santos só está fora da zona do rebaixamento por conta de alguns lances de VAR, de interpretação, que é sempre favorável ao time santista. Inclusive no Vasco e Santos, em São Januário, teve 3 pênaltis não marcados para o Vasco. O Santos venceu esse jogo de 1-0. Enfim, mas sobre a partida de hoje, voltando, né, a falar da partida de hoje, é até difícil falar sobre esse jogo, mas eu acho que o Vasco foi bem no primeiro tempo, principalmente. O Vasco enfrentando uma equipe que é muito mais forte, né, do que a nossa. O Palmeiras hoje tem a equipe mais forte do futebol brasileiro. Não está conseguindo no Campeonato Brasileiro disputar o título lá junto com o Botafogo, mas é a equipe aí dos últimos anos que ganha todos os títulos, que está sempre disputando, que está sempre chegando. Uma equipe que joga junto há muito tempo, que tem um grande treinador, que é o Abel Ferreira. Então o Vasco hoje enfrentou uma das melhores equipes, ou a melhor equipe do futebol brasileiro, e fez uma boa partida, cara. O primeiro tempo do Vasco foi muito bom. O Vasco fez um primeiro tempo muito bom, jogando bola. Paulinho muito bem, Verratti bem ali também no primeiro tempo, Praxedes no primeiro tempo também muito bem. Medel nem se fala, né, cortando tudo ali atrás. Até o Maicon, que a gente estava bastante desconfiado, também fez uma boa partida, principalmente ali no primeiro tempo. Mas no lance crucial do jogo, né, quando o Vasco jogando bem, com a confiança lá em cima, com a torcida ali em cima também, em certos momentos cantando até mais do que a torcida do Palmeiras, que era a grande maioria no estádio. No momento que estava todo favorável ali ao Vasco, o Vasco faz 1-0 com o gol do Paulinho, e aí aparece o VAR numa situação patética, para dizer o mínimo, né? E anula o gol do Vasco. Anula o gol que, enfim, mudaria ali a história do jogo. Eu tenho certeza que se o Vasco confirma aquele 1-0, se o Vasco faz 1-0 naquele momento, o Vasco não perderia o jogo hoje. Poderia o Palmeiras empatar? Poderia, cara. O time do Palmeiras é muito bom. Poderia. Mas eu acho que o Vasco não perderia o jogo de hoje. O Vasco voltaria pelo menos com um pontinho, e um ponto aqui dentro do Allianz Parque é muito importante, é muito bom. Então hoje tiraram da gente, né? Tiraram esse pontinho, ou até 3, né? Porque o Vasco abriria 1-0 naquele momento. E assim, cara, é um lance que
inacreditável de um árbitro profissional marcar uma coisa dessa. Porque, primeiro que até a linha traçada ali, depois eu dei uma olhada, parece que traçaram a linha no lugar errado, né? Parece que traçaram a linha no pé do jogador do Palmeiras, mas o ombro dele ainda estava na frente, talvez dava posição ali pro Verratti. Mas mesmo se o Verratti tivesse impedido, cara, a jogada continuou. O Palmeiras cortou a bola 2 vezes antes da bola chegar no Paulinho. Então, a jogada recomeçou 2 vezes. Já era outro lance. Não era mais início de jogada. Aquela jogada do impedimento já tinha terminado, o jogo tinha seguido e já tinha começado outra jogada por 2 vezes. E aí, o juizão chama lá atrás, cara, um lance que o Palmeiras não reclamou. O Palmeiras, cara, agradeceu do céu, né? Acharam ali um impedimento maluco e anularam o gol do Vasco. Mas ninguém do Palmeiras tinha reclamado, ninguém do Palmeiras tinha falado nada. O juizão procurou no VAR um motivo lá para anular o gol. É o Igor Benevenuto, né, que estava no VAR no jogo de hoje. Então, assim, é um erro que, infelizmente, a gente começa a achar que é maldade, né? É maldade. Não só esse lance do VAR, mas durante toda a partida, as marcações ali do Wilton Pereira Sampaio, a grande maioria a favor do Palmeiras, né? Lances que ele marcava a favor do Palmeiras, ele não marcava a favor do Vasco, invertia faltas. Até no próprio gol do Palmeiras, lá no início da jogada, tem uma falta, que eu não lembro agora qual jogador do Vasco que estava lá, mas eu acho que era o Gabriel Peck, não tenho certeza, ou era o Serginho, mas enfim, que estava na lateral, ele sofre falta, o jogador do Vasco chega a pegar a bola, né, achando que ele tinha marcado a falta, mas não, ele deu lateral para o Palmeiras, não marcou a falta para o Vasco. Aí a jogada prossegue, né, no lateral do Palmeiras, e aí o Bambu falha ali na direita, e o Zé Gabriel comete a falta, e aí na falta o Palmeiras faz o gol da vitória. Então, assim, é frustrante, né, cara? É frustrante demais para quem acompanha futebol, para quem é apaixonado por futebol, porque essas coisas fogem um pouquinho da nossa alçada, né? A gente começa a se sentir idiota. Acho que esse que é o sentimento que o torcedor vascaíno tem hoje, um sentimento de impotência, um sentimento que está sendo passado para trás e que não pode fazer nada. Porque vocês aqui conhecem o canal, né? Quem me acompanha aqui sempre sabe que eu sou um cara muito crítico, né, com o time do Vasco. Reclamo pra cacete, sou corneteiro mesmo. Reclamo do time, reclamo do trabalho do Paulo Brax, reclamo de tudo. Mas, sinceramente, hoje não tem... não só hoje, nos últimos jogos, não tem quem te reclamar do Vasco. O time vem jogando bem nos últimos jogos. Esse time do Vasco hoje é um time que não brigaria contra o rebaixamento. Mas, infelizmente, o primeiro turno foi horrível, né? E os jogadores que chegaram agora já pegaram essa canoa quase afundada, né? E estão tentando tirar o Vasco dessa situação. Então, assim, não tem o que a gente reclamar do time, é abraçar o time agora, porque vai ser contra tudo e contra todos, infelizmente. Infelizmente vai ser contra tudo e contra todos. A gente só tem esse time e esse time só tem a gente, porque a arbitragem vai ser sempre contra a gente, aparentemente. E hoje, mais uma vez, a gente foi prejudicado. Como eu disse, o Vasco emitiu uma nota oficial dizendo que vai fazer uma representação aí formal, uma reclamação formal na CBF. Comentaristas de arbitragem como Paulo César de Oliveira, que sempre é um cara que a gente até brinca que não gosta do Vasco, né? Sempre comenta coisas contra o Vasco, também disse que não consegue entender por que o gol do Vasco foi anulado, que foi um erro. Arnaldo César Coelho, que é um ícone, né, de comentários de arbitragem da TV brasileira, também se posicionou ali dizendo que foi um absurdo, né, o gol anulado do Vasco, e que não vão conseguir convencê-lo de que o gol foi bem anulado. Então, enfim, foi um absurdo mesmo que aconteceu hoje e o Vasco foi garfado, infelizmente. Eu acho que o Vasco tem que fazer um barulho aí, entrar no STJD, pedir para a partida ser anulada. Não vai dar em nada, tá? Eu não sou maluco, eu sei que não vai dar em nada, mas faz um barulho, entra aí no STJD, faz um escarcéu aí, pede anulação do jogo, faz um barulho para poder ser ouvido, porque se ficar só lançando nota oficial e entrando com reclamação formal na CBF, pode ter certeza que vai continuar sendo roubado toda semana. E eu tenho certeza também que durante a semana o senhor Seneme, né, que é o chefe da arbitragem do futebol brasileiro, eu tenho certeza que ele vai aparecer dizendo que o gol foi bem anulado, porque ele está sempre ali para passar pano para a arbitragem. Enfim, é isso, né? É isso, tamo junto, seguimos em frente aí e vamos, junto com o time, tentar sair dessa. Um abraço, saudações, até a próxima, fique à vontade para comentar. Valeu!